Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre J.K. Rowling, transfobia, Harry Potter e se dá pra separar o autor da obra. Como uma ex-amante de Harry Potter, eu me senti na obrigação de vir aqui debater um pouquinho sobre esse tema, já que esse assunto está sendo muito falado por conta da série do Harry Potter que está sendo lançada. E aí eu vim contar pra vocês como eu passei de uma pessoa que amava Harry Potter pra uma pessoa que odeia Harry Potter. Mas antes, já queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e pode apoiar financeiramente o canal, tem o Pix aqui na tela. Na descrição tem sempre o meu Apoia-se Camarada Luna. Você pode sempre se tornar membro ou membra do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se você estiver precisando melhorar sua relação com a alimentação, você também pode marcar uma consulta comigo. Todas as informações estão na descrição também. Agora solta a vinheta, Mikael, e bora lá. Bom, eu separei alguns pontos aqui pra gente falar sobre a J.K. e o quanto ela tem sido minimamente polêmica nos últimos anos. Bom, eu sou uma mulher de 33 anos. Que cresci assistindo os filmes do Harry Potter e sempre me encantei muito com esse mundo mágico que foi apresentado. Li a maioria dos livros e até pouco tempo atrás eu amava, queria tatuar, tinha várias decorações na minha casa com coisas do Harry Potter. E quando eu tive o meu processo de radicalização, eu fiquei começando a saber de certas coisas da J.K. que foram o quê? Me broxando aos poucos de continuar assistindo a obra. E como talvez você não saiba dessas coisas, eu resolvi elencar alguns desses pontos aqui para você avaliar se ainda vale a pena você assistir Harry Potter. Bom, basicamente as polêmicas com a J.K. começaram quando ela começou a postar twitters descredibilizando pessoas trans, falando que mulheres trans não eram mulheres de verdade. Isso foi se escalonando até o ponto de que hoje em dia ela utiliza o dinheiro da obra do Harry Potter para financiar instituições que dão apoio jurídico para combater o direito de pessoas trans. Já chegou a comparar, inclusive, o movimento de pessoas pelo direito de pessoas trans a comensais da morte. Para quem conhece a obra e sabe a representatividade dos comensais da morte, associar pessoas que estão lutando pelo direito de pessoas trans a esses personagens é bastante complicado. Além disso, ela também negou que no Holocausto a Alemanha tenha seguido, perseguido e matado pessoas trans, coisas que têm inúmeras provas comprovando o que aconteceu. Porque sim, na época do Holocausto não eram perseguidos apenas os judeus. Também eram perseguidas pessoas LGBT, pessoas trans incluídas nisso, ciganos, socialistas e quaisquer pessoas que não se enquadravam nesse ideal de perfeição ariano que o Adobe Hibley estava tentando implementar no mundo, né? Fora que hoje em dia ela já criticou pessoas que eram abertamente contra o Estado sionista de Israel e depois meio que fez uns tweets para falar que ela não tinha defendido o Estado de Israel. Mas a gente sabe como é que é retratado os duendes no filme e nos livros da J.K. Rowling. E esse estereótipo dos duendes é um estereótipo muito característico e muito parecido com o estereótipo utilizado também na Alemanha nazista para caracterizar o judeu internacional. Então ela utiliza a questão do dinheiro, deles estarem sempre no cofre, no banco, com essa avareza, as características físicas associadas aos fenótipos do judeu internacional, os duendes como seres mesquinhos. Isso tudo faz parte de um estereótipo que a J.K. deixou claro no livro e nos filmes, que é uma postura bastante antissemita da parte dela. E não para por aí a lista de preconceitos. A J.K. também colocou um dos personagens negros da obra, um dos poucos, inclusive, diga-se de passagem, com um sobrenome que faz alusão à palavra algemas em inglês. Coincidência? Acho que não. De bom tom? Também não é.
A personagem asiática, que era a Cho Chang, que literalmente são 2 sobrenomes asiáticos populares e que, se você fosse colocar para o Brasil, é como se a pessoa se chamasse Soares da Silva, uma clara xenofobia contra pessoas asiáticas. E além disso, a atriz que interpretou essa personagem falou ter sofrido grave racismo durante as gravações. Também tem o paralelo entre os lobisomens e pessoas com HIV e AIDS, que foi afirmado pela própria no Twitter que foi feito na obra, e que também criou um personagem lobisomem que tinha como objetivo violentar crianças, numa alusão a um pensamento muito frequente de quando surgiu a AIDS, de que pessoas homossexuais eram pervertidas e que, ao violentar e abusar de crianças, acabariam passando a doença para elas. Também temos a questão dos elfos domésticos, muito representativa nos filmes, e para quem lê os livros sabe o quanto é mais pesado nos livros essa coisa dos elfos domésticos e como isso é retratado, essa escravidão dessa raça inferior que é normalizado nos livros, em que a família do Harry tem elfos domésticos e eles são passados de geração em geração. O Harry no Natal enfeita as cabeças dos elfos mortos pro Natal, fora outras inúmeras perversidades contra os elfos domésticos que aconteciam durante a obra, e que a Hermione era a única personagem que aparecia ali defendendo os direitos dos elfos domésticos e que ela era constantemente ridicularizada por isso pelos outros personagens. A gente também pode fazer uma relação em como os Weasley são tratados, né? Uma família em que é todo mundo ruivo e que todo mundo ali é colocado como pobre, como burro, ignorantes. Isso também é um estereótipo de pessoas ruivas que era muito frequente na Inglaterra e na Irlanda. Pessoas ruivas eram inclusive perseguidas na época da Idade Média. Como se isso tudo já não fosse o suficiente, a J.K. recentemente lançou um novo livro fora da saga Harry Potter, em setembro de 2020, chamado Troubled Blood. Quando a resenha preliminar do livro foi lançada, ela já começou a gerar polêmicas. Porque a premissa do livro é basicamente a gente acompanhar um assassino que se veste de mulher para atacar outras mulheres cisgênero. Ou seja, a moral do livro é nunca confie numa pessoa transgênero. E assim, gente, como uma pessoa que amava a obra, eu entendo a nostalgia. Eu entendo o quanto é doloroso você amar tanto uma obra e ela ter feito parte da sua infância e juventude, e você vê que aquilo não faz sentido no seu presente. E você sentir que você tá errado por gostar daquilo. E aí vem algumas fases, né? A gente vai negar, vai tentar separar o autor da obra, vai dizer que não é tão ruim assim. Eu também passei por isso. Mas, gente, uma coisa que eu entendi é que a gente não pode separar o autor da obra, porque na obra vão estar os pensamentos do autor, não tem como. A gente acabou de ver o quanto os pensamentos da J.K. estavam frequentes ali na obra de alguma forma. E que apesar do livro ter essa lore de defender os mais fracos, de lutar pela igualdade entre os mestiços e sangues puros, e a luta contra o Voldemort, que tem toda essa coisa de separar os mestiços dos sangue puros, que é, né, uma coisa importante, mas que cai por terra se na vida real a própria autora não faz como nos livros. Se a obra dela já consegue estereotipar preconceitos, imagina a própria J.K. Rowling. Depois de tudo isso que ela já falou, é só olhar o Twitter dela, você vai ver preconceito atrás de preconceito e ela não para de falar. Ela não só continua, como ela endossa. E agora ainda tá se associando a movimentos de feministas radicais que são contra pessoas trans, que não identificam pessoas trans como seres humanos. E com isso, a própria J.K. comprou uma briga muito grande com a comunidade LGBT que era da sua fanbase. E como eu tava falando, eu entendo a nostalgia. Mas, por exemplo, comparando com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi criado pelo Monteiro Lobato, que era extremamente racista, e tem associação com o movimento eugenista brasileiro. O Monteiro Lobato ele já morreu há anos e ele não continua sendo racista e financiando movimentos racistas no Brasil ou no mundo. Agora, a J.K. Rowling tá muito bem e viva e continua falando merda atrás de merda e financiando
financiando, ainda por cima, movimentos que são contra a vida de pessoas trans. Você acha mesmo que a sua nostalgia e o seu conforto de sentar no seu sofazinho e assistir a obra que você gosta tanto desde criança é mais importante do que a vida de pessoas trans? Porque eu não acho. E vamos combinar, gente, que a J.K. já ganhou dinheiro para essa e para as próximas 5 vidas dela com Harry Potter e com todo o lucro que ela ganhou por conta da obra. Não só pelos filmes, mas os livros, agora a série, os produtos que ela vende, o jogo. E mesmo assim, com tantas controvérsias em relação ao nome e a J.K. e a obra e ela sendo transfóbica e praticando crimes dia sim e dia também nas redes sociais, a indústria não vai parar de explorar esse fenômeno que foi Harry Potter porque ele lucra. Agora, se você se considera uma pessoa aliada à causa trans, assistir, financiar de alguma forma a J.K. sustenta seu gosto, mas não se diz transaliado. Porque se o seu gosto é mais importante do que a causa e do que a vida de pessoas trans, complicado. E essas declarações preconceituosas da J.K., inserida nessas narrativas de falas criminosas constantes, estão contribuindo com a violência contra uma das minorias que mais sofre no mundo, que são as pessoas trans. E eu aposto que se a gente pesquisar, a gente vai achar mais inúmeros problemas nos livros e mais inúmeros preconceitos que a J.K. tenha falado e crimes que ela tenha cometido através do Twitter ou de qualquer outro lugar onde ela expõe as ideias dela. E vamos também levar em conta que a fanbase do Harry Potter, aquela bem da base mesmo, ficou bem incomodada do Snape ser um ator negro na nova série, o que também transforma o pai do Harry Potter num racista do cacete, né? Então esses foram alguns dos pontos que me fizeram sair de uma ex-fã fanática de Harry Potter para uma pessoa que tem bode de Harry Potter, que tem ódio hoje em dia, que não consegue mais olhar para esse negócio e ver nada de bom. E todo o amor e a admiração que eu tinha pela obra virou um ranço absurdo. Então assim, se depois de tudo isso que eu te falei, você quiser continuar assistindo e consumindo a obra, continue, meu amor. A consciência é sua. A minha tá limpa. Se a sua estiver limpa mesmo assistindo, porém, entretudo, contanto, todavia, não se diga aliado às causas LGBT, porque não dá para financiar pessoas que vão contra as causas LGBT e ser a favor das causas LGBT ao mesmo tempo, porque não dá para seguir dois senhores antagônicos ao mesmo tempo. Então é isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Quero saber as opiniões de vocês, deixem aqui nos comentários. Se você ainda não segue o canal, se inscreve, curte o vídeo, ativa o sininho. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com a continuidade do canal, tem o Pix aqui na tela, na descrição tem o link do meu Apoia-se. Você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação, você também pode agendar uma consulta comigo. Todas as informações estão aqui na descrição. É isso, né, gente? Tenho que divulgar o meu trabalho porque eu não sou a J.K. Rowling e eu não tenho milhões de dinheiros em cima de preconceitos. Eu luto arduamente pelo meu trabalho de uma forma digna e sem passar por cima dos direitos de pessoa nenhuma. Inclusive, sendo uma pessoa LGBT hoje em dia, né, seria um pouco hipócrita e contraditório da minha parte continuar amando Harry Potter como eu amava. Até porque naquela época eu não me considerava LGBT, então, né, já pode ver que as coisas mudaram um pouquinho. Então era isso que eu queria falar no dia de hoje com vocês. Espero que vocês tenham ouvido isso com bons ouvidos e não venha querer me xingar nos comentários não. Então se for falar a favor da J.K., vem na maciota e respeita e fala na moral, porque preconceituosos não passarão nesse canal. E é isso, um beijo e até a vitória.